Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinário aqui do curso de Programador de Dispositivos Móveis. Hoje estamos aqui novamente com o professor Danilo Teixeira de Santos. Estamos aqui hoje também com o professor mediador Ronaldo Santos. O Danilo está pedindo para tirar a apresentação. Na hora que depois que você começar, você põe a apresentação de novo. Beleza? Beleza. Então, senhores, vamos dar continuação ao nosso ciclo de webinários. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam conseguindo fazer todas as atividades do curso. As dúvidas, estão sempre chegando algumas dúvidas por e-mail dos alunos, a gente vai tentando responder na medida do possível, mas o ideal é quando vocês tiverem dificuldade, conversem com os professores mediadores, com os professores de cada um dos todos resolverem mandar os alunos mandando problemas ao mesmo tempo, tá? Não dá, gente. Vamos tentar gerenciar. Então, tem algumas pessoas que mandaram mensagens e demora a responder, porque é muita gente ao mesmo tempo. Beleza? Sem mais delongas, não vou mais trabalhar, só queria apresentar aqui de novo o professor Danilo Teixeira, que vai ministrar o conteúdo com a gente, agradecer a presença dele, agradecer ao professor mediador Ronaldo Santos, que vai estar fazendo a mediação com vocês aí no chat. Muito obrigado, Ronaldo. E também agradecer a Grazi, que está lá no estúdio do EAD, ajudando a gente aqui hoje. Beleza? Danilo, fica à vontade, manda ver. Boa noite a todos. Agradeço aí o professor Petrônio por ter iniciado aqui o nosso webinário. Agradeço também o professor Ronaldo Santos, que vai intermediar esse nosso webinário aqui. E esse é o nosso segundo webinário, né, pessoal, da disciplina de Programação Básica. Na semana passada a gente fez o nosso primeiro webinário. E nesse segundo webinário aqui, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina. O primeiro webinário, a gente fez um resumo aí das aulas 1 e 2, e nesse webinário agora a gente vai falar resumidamente das aulas 3 e 4. Então, no webinário passado, a gente falou um pouco, né, deu os conceitos aí de algoritmos, de lógica, né, a gente começou a ver como é que a construção de um algoritmo, como é que funciona, né, vimos comandos de entrada, de saída de dados, variáveis, né, tudo isso a gente viu lá no nosso webinário 1. E agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Como eu disse, no webinário 1, a gente falou sobre variáveis, né, como declarar variáveis, né, os tipos de variáveis. E nesse webinário 2, a gente vai começar falando sobre operadores, né. O primeiro operador que a gente vai falar aqui é o operador de atribuição, que é o operador que a gente utiliza para atribuir valores a uma variável. Né, a gente declara uma variável, né, de um determinado tipo, no Portugal, e aí a gente vai trabalhar com essa variável dentro do nosso algoritmo, a gente vai atribuir valores a essa variável, né, valores do tipo inteiro, do tipo real, caractere, lógico, né, dependendo da variável que a gente vai utilizar. Aí, para a gente fazer essa atribuição, a gente utiliza a seguinte sintaxe, né? O nome da variável, tem esse que é o operador de atribuição, né? É um sinal de menor
com o sinal de menos, é como se fosse uma setinha para a esquerda. E aqui a gente coloca o valor, né? No caso aqui, 10,5. Então, a variável nota está recebendo o valor 10,5. Né? Um outro exemplo aqui agora para uma variável do tipo caractere, né? A variável nome recebe o conteúdo Maria. Sempre que for uma variável do tipo caractere, o conteúdo a gente tem que trabalhar com aspas, né? O conteúdo ele fica sempre entre aspas. Nós temos agora aqui a variável do tipo lógica, né? Aprovado recebe o valor verdadeiro. Nós podemos também atribuir a uma variável o valor de uma expressão matemática. No caso aqui, soma recebe 3 mais 4. E na variável lógica, a gente pode atribuir também o valor de uma expressão. Nesse caso aqui é uma expressão relacional, né? A variável aprovado recebe nota maior ou igual a 60. Danilo, Oi, Danilo, a tela tá preta. tá Não tá preta? aparecendo. É, Oh, aí, faz aquele processo, para a apresentação e inicia de novo. Beleza? beleza. Passa o slide para ver. Ué, tô vendo seu mouse, mas não tô vendo a apresentação. Deixa eu... Passa o slide para ver. Pronto, apareceu. Apareceu agora? Ó, passa os slides aí para ver. Isso, tá funcionando. Beleza. Senta a pua. Pessoal, então vamos começar de novo aqui. Não estava aparecendo aqui o slide, agora está dando certo. Então, hoje nós vamos começar falando de operadores, e o primeiro operador que a gente vai falar é de operador de atribuição, né? Que serve para a gente atribuir valores a uma variável que a gente vai utilizar dentro do nosso algoritmo. E a sintaxe para a gente utilizar o operador de atribuição é a seguinte. A variável, no caso aqui a variável nota, ela recebe valor 10,5. O operador de atribuição é esse operador aqui. É um sinal de menor com o sinal de menos, né? Como se fosse uma setinha para a esquerda. Um outro exemplo aqui, nome recebe Maria, né? Sempre quando a gente for trabalhar com
conteúdo, né, de uma variável do tipo caractere, esse conteúdo ele tem que estar entre aspas, né? Um outro exemplo aqui, nós temos uma variável lógica, né, aqui no caso. A variável aprovado recebe o valor verdadeiro, né? Uma variável também ela pode receber uma expressão, né? Soma, recebe 3 mais 4. E nós temos uma variável aqui também, no caso, uma variável lógica. A variável aprovado recebe uma expressão com um operador relacional, né? Aprovado recebe nota maior ou igual a 60. Essa expressão nota maior ou igual a 60, ela vai retornar o valor verdadeiro ou falso, né? Então, esse é o operador de atribuição que a gente utiliza para manipular o valor das variáveis dentro do nosso algoritmo. Nós temos também aqui os operadores aritméticos, né? Esses operadores aritméticos a gente tem os operadores que a gente conhece lá da matemática, né? Das 4 operações fundamentais, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Soma e subtração, a gente utiliza os mesmos símbolos lá da matemática, né? Multiplicação, a gente utiliza o asterisco, e a divisão, a gente utiliza a barra, né? Ainda nos operadores aritméticos, nós temos também o operador da divisão inteira, né? Esse operador da divisão inteira, ele faz a divisão, mas ele retorna apenas o valor inteiro da divisão, né? A gente pode utilizar como operador aqui a contrabarra, ou então o div, né? Uns exemplos aqui para a gente entender. A divisão inteira de 5 por 2 dá 2, né? Dá 2 e dá o resto 1. A gente vai falar do operador do resto também. A divisão inteira de 7 por 2 vai dar 3. E a gente tem aqui também, como eu falei, o operador do módulo ou resto, né? Que é o sinal de porcentagem ou mod, né? Ele retorna o resto inteiro de uma divisão de 2 números inteiros. Por exemplo, o resto da divisão de 9 por 4 dá 1, e o resto da divisão de 5 por 3 dá 2, né? Esses operadores, pessoal, assim, esses operadores que a gente está vendo aqui, os operadores aritméticos, pode ser que, dependendo da linguagem de programação que vocês vão trabalhar, o operador ele pode ser diferente. No caso aqui do Portugal, que a gente vê, que a gente estuda no Visual G, os operadores são esses, né? Contrabarra e div para a divisão inteira, sinal de porcentagem e o mod para o resto, né? Mas pode ter alguma variação dependendo da linguagem de programação que vocês forem trabalhar. Só para a gente entender aqui a diferença, né, entre o operador da divisão, o operador da divisão inteira e o operador do resto, né? Olha só, 7 dividido por 2 dá 3,5. A divisão inteira de 7 por 2 dá 3. E o resto de 7 por 2 dá 1, né? São todos operadores que trabalham aí com a operação de divisão, mas cada um tem uma função específica. Ainda sobre os operadores aritméticos, nós temos o operador de exponenciação, né? Que ele utiliza aqui, né, o acento circunflexo, a palavrinha exp, ou então 2 asteriscos, né? Aqui, 4 elevado a 2 dá 16, 2 elevado a 3 dá 8, e 5 elevado a 2 dá 25, né? São exemplos aqui da gente utilizando as várias formas que tem desse operador da exponenciação. Existe, pessoal, dentro dos algoritmos, assim como a gente estudou lá na matemática, uma precedência de operadores aritméticos, né? Como assim precedência? Se eu tiver uma expressão que contém vários operadores, existe uma ordem que
o compilador, né, ele vai seguir para resolver aquela equação. Assim como na matemática, se a gente tem uma expressão lá que tem, por exemplo, soma, multiplicação, divisão, exponenciação, existe uma ordem que deve ser seguida para resolver aquela equação de forma correta. É essa ordem que o compilador vai seguir, né? E a ordem é essa aqui, ó. Primeiro, os parênteses, né, mais internos, depois exponenciação, multiplicação e divisão na ordem em que aparece, soma e subtração também na ordem que aparece. Depois a gente vai dar um exemplo com uma equação que tem vários operadores. Aí a gente vai ver um exemplo prático de como funciona essa precedência. Mas agora a gente vai falar sobre os operadores relacionais, né? Os operadores relacionais são utilizados para a gente fazer comparações, né, entre valores. São também os mesmos operadores que a gente vê lá na matemática, né? Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, o igual e o diferente. O igual ficou 2 sinais de igual aqui, pessoal, mas é um só, viu? Algumas linguagens de programação utilizam 2, mas aqui no caso do Portugal, considere só um sinal de igual, tá? Ficou errado aqui no slide. Então, os operadores relacionais a gente tem, né? Por exemplo, 4 maior que 7, 5 menor que 9. Sempre uma operação que tem um operador relacional, ela retorna um valor verdadeiro ou falso, um valor lógico. No caso aqui, 4 maior que 7 vai retornar falso, né? 5 menor que 9 retorna verdadeiro. 12 maior ou igual a 11, né? Retorna verdadeiro. 8 menor ou igual a 6 retorna falso. 7 igual a 7, verdadeiro. 2 diferente de 3, verdadeiro também. E a gente tem também os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos, eles servem para a gente juntar duas expressões, né? A gente combinar duas expressões. O resultado de uma expressão com operador lógico também é um valor lógico, né? O primeiro operador que a gente tem é o operador não, né? Ele somente inverte o valor lógico de uma expressão ou de uma variável do tipo lógico, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma variável A. Se a variável A tiver o valor verdadeiro, a variável não A vai retornar falso. Se a variável tiver o valor falso, não A retorna verdadeiro. Nós temos o operador OU, né, que é chamado também de operador de disjunção. E esse operador OU, ele trabalha da seguinte forma. Olha só. Imagina que a gente tem aqui A e B, né? A e B podem ser ou variáveis ou expressões que retornem um valor lógico, né? Como, por exemplo, expressões que têm operadores relacionais. O operador OU, ele trabalha da seguinte forma. Se algum dos valores for verdadeiro, ela vai retornar verdadeiro, né? Por exemplo, aqui, ó, tem verdadeiro e verdadeiro, retorna o verdadeiro. A verdadeiro, B falso, retorna verdadeiro. A falso, B verdadeiro, retorna verdadeiro. Uma expressão com o operador OU, ela só vai retornar falso se todos os componentes da expressão forem falsos. No caso aqui a gente tem A e B falso, então o resultado é falso. Nós temos aqui, por fim, o operador E, que é o operador de conjunção. Ele trabalha da seguinte forma. Para a expressão ser verdadeira, todos os componentes da expressão têm que ser verdadeiros. No caso aqui eu tenho A, B, né? Para A e B ser verdadeiro, né? A e B tem que ser verdadeiro, né? Então, ela só vai ser verdadeiro nessa situação aqui, que ambos os valores são verdadeiros. Aqui a gente tem A verdadeiro, B falso, ela vai retornar falso. Aqui A falso, B verdadeiro, também retorna falso. E com ambas falso, também retorna falso. Então, o operador OU, né? Ele vai ser verdadeiro se uma das expressões for verdadeira, e o operador E só vai ser verdadeiro se todas forem verdadeiras, né?
Existe também, pessoal, uma precedência de operadores em relação a esses operadores que a gente viu aqui, né? Os operadores aritméticos, relacionais e lógicos, né? Essa precedência é a seguinte, ó. Primeiro, né, os parênteses mais internos, depois os operadores aritméticos, depois os operadores relacionais e, por fim, os operadores lógicos, né? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender. Olha só essa expressão. Essa expressão ela tem operadores aritméticos, relacionais, e tem também aqui um operador lógico, né? No caso, o que a gente vai fazer aqui primeiro, né? Primeiro a gente resolve os parênteses mais internos, né? Que são esses aqui. Dentro desses parênteses nós temos operadores aritméticos e o operador relacional. Primeiro a gente vai resolver o aritmético. Eu tenho aqui, no aritmético, eu tenho o mais, a operação de adição e a divisão, né? Segundo a precedência matemática, primeiro eu faço a operação de divisão, né? Que seria essa aqui, ó. 6 dividido por 3, que dá 2. Então, a minha expressão ficaria assim, né? Eu repeti aqui a expressão, apenas resolvi essa continha aqui, né? De 6 dividido por 3. Agora, né? Continuo resolvendo aqui o parênteses. E entre a expressão aritmética e a relacional, eu vou resolver a aritmética, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Né? 2 mais 2 deu 4. Agora, dentro do parênteses, eu tenho aqui uma expressão relacional, né? Que é 4 diferente de 4. 4 diferente de 4 vai retornar o quê? Vai retornar falso, né? Então, eu vou ter aqui, tinha lá o operador de negação, né? O não F, que vai retornar verdadeiro, né? Agora aqui, nós já eliminamos os parênteses, agora nós temos operador aritmético, operador relacional e operador lógico, né? Primeiro a gente faz o quê? Operador aritmético. Então ficou, né, 6 menor que 5 ou verdadeiro. Agora a gente tem relacional e operador lógico. Nós fazemos o quê? Primeiro, o operador, a conta que possui o operador relacional, né? 6 menor que 5 deu falso. Aí nós ficamos com essa expressão aqui, falso ou verdadeiro, que dá verdadeiro, né? Só para a gente entender aqui, né, pessoal, esse exemplo, só para a gente entender essa questão da precedência dos operadores, né? É dessa forma que o compilador de qualquer linguagem, ele vai resolver as equações que a gente tem dessa forma. É importante a gente entender essa precedência, porque se a gente precisar de montar alguma equação dentro do algoritmo, a gente precisa entender essa precedência para saber como que aquela expressão vai ser resolvida dentro do nosso algoritmo, né? Agora nós vamos passar a ver aqui as estruturas condicionais, né? As estruturas condicionais são utilizadas no algoritmo para a gente definir qual decisão que o algoritmo vai tomar mediante a determinado valor, a determinada equação dentro do nosso algoritmo, né? A primeira estrutura condicional que a gente vai ver aqui é o se então, né? Como é que ele trabalha? Ele tem essa seguinte sintaxe aqui, ó. Se condição, então, né, executa os comandos. O que isso significa? Esses comandos aqui, eles só serão executados se essa condição for verdadeira, né? Então, se eu quiser que executar alguns comandos, dependendo do valor de uma variável, né, ou do valor de uma equação, eu utilizo essa estrutura se então, né? Vamos para um exemplo aqui para a gente entender melhor. Olha só, escreva um algoritmo que leia 4 notas de um aluno, calcule a média e informe se ele foi aprovado. Para ser aprovado, a média precisa ser maior ou igual a 6, né? Vamos lá.
Nós temos aqui nosso algoritmo, olha só. Fizemos aqui a declaração das variáveis, né? As variáveis N1, N2, N3, N4 para as notas e as variáveis para a média. Aqui da linha 5 até a linha 12, né, a gente está fazendo aqui a entrada de dados, né, no nosso algoritmo. A linha 13 a gente faz o cálculo da média, a gente escreve aqui a média, e aqui na linha 15, olha só, a gente está utilizando a estrutura condicional. Ó, se a média, né, o valor da variável média for maior ou igual a 6, então ele vai escrever que o aluno foi aprovado, né? A saída desse nosso algoritmo seria essa aqui, olha só. Eu digitei lá o valor das notas, né? A média deu 6, então ele escreveu que o aluno está aprovado. Certo? Olha só. Tem uma variação também da estrutura condicional se, que é o se então, se não, né? Ele permite que eu execute comandos caso a condição seja falsa, e a partir desse comando se não, eu executo também alguns comandos se a condição for falsa. Eu executo comandos se a condição for verdadeira e se ela for falsa, né? Se a condição for verdadeira, eu executo esses comandos aqui, e se ela for falsa, eu executo esses comandos. Vamos para o exemplo aqui. É uma variação daquele exemplo que a gente viu, né, do exemplo 1. Ó, escreva um algoritmo que leia 4 notas de um aluno, calcule a média e informe se ele foi aprovado ou reprovado. O aluno será aprovado se a média for maior ou igual a 6 e reprovado se for menor do que 6. Ficaria assim, então, ó. Declaração de variáveis é a mesma coisa do algoritmo anterior. Aqui a entrada de dados, também não mudou nada. E aqui também, né, o cálculo da média, né? Mesma coisa. Aqui, ó, da linha 15 até a linha 19, a gente tem a nossa estrutura condicional. Olha só, o que a gente faz? Se a média for maior ou igual a 6, ele vai escrever que o aluno está aprovado. Se não, né, se a média não for maior ou igual a 6, o aluno está reprovado. A saída desse algoritmo seria essa aqui, olha. A gente tem lá, entrou com os valores das notas, a média deu 5,5, nesse caso o aluno está reprovado, né? Outra variação que a gente tem da estrutura condicional se é a gente utilizar um comando se dentro do outro, né? Que também a gente fala de comandos se aninhados, né? Que seria o se, então, se não, se. Como é que funciona? Olha só, eu tenho aqui uma condição, né? Se essa condição for verdadeira, eu executo esses comandos. Se não, aí eu já faço uma outra estrutura se, né? Já uma estrutura diferente, que tem uma condição diferente. Se essa condição for verdadeira, eu faço isso, né? Se não, esse se não aqui corresponde a essa condição. Se não, eu executo esse, né? E olha só, aqui, ó, só para a gente perceber, ó, eu tenho aqui um comando dentro do outro, né? Eu tenho esse fim se, que é desse comando se, e eu tenho também esse fim se aqui, ó, que é desse meu outro comando se aqui. Bora para um exemplo, para a gente entender? É um refinamento dos exemplos anteriores. Olha só, a gente vai agora escrever um algoritmo que vai ler as 4 notas, calcular a média e informar a situação dependendo do valor da média. Se ela for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se ela for maior ou igual a 4 e menor que 6, ele está em recuperação. E se a média for menor do que 4, ele vai estar reprovado. Ficaria dessa forma aqui. O algoritmo é esse aqui, pessoal. Eu dividi ele aqui em 2, porque já ficou um pouco extenso. E para ficar melhor para acompanhar, talvez tenha alguém acompanhando pelo celular. Então, a gente dividiu aqui o algoritmo. Olha só, essa primeira parte aqui é idêntica aos algoritmos anteriores. Declaração de variáveis, entrada de dados e o cálculo da média. Aqui não muda nada. O que vai mudar é a segunda parte aqui, a partir da linha 15. Olha só, se a média for maior ou igual a 6, ele vai escrever que o aluno está aprovado. Se a média for maior ou igual a 4 e menor do que 6, o aluno estará em recuperação, né? Esses foram os parâmetros que a gente viu lá naquela tabelinha, né? Se não, se a minha média não for
Se ela não for maior ou igual a 6 e ela não for maior que 4, maior ou igual a 4 e nem menor do que 6, ela só pode ser o quê? Menor do que 4, que é a condição do aluno estar reprovado, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, dois comandos se, esse, né? E esse aqui, né? Um comando se dentro do outro, tá? Fiz um exemplo aqui também, né? Eu entrei com essas notas, a média deu 5, o aluno em recuperação. Foi a saída do nosso algoritmo. Vamos para o exemplo 4 agora. O exemplo 4 de agora já é diferente. Ó. Vamos escrever um algoritmo calculadora. Ele deve ler dois números e fazer uma das 4 operações fundamentais da matemática, né? Soma, subtração, multiplicação ou divisão, conforme escolhido pelo usuário. Olha só, pessoal, o algoritmo seria esse aqui. Ele também ficou um pouco extenso, a gente vai dividir ele em duas partes, né? Aqui eu declarei as variáveis, eu coloquei N1 e N2 para os valores, né, que o usuário vai inserir para fazer o cálculo. O resultado vai armazenar o resultado, né, todos do tipo real, e a variável operação do tipo caractere é onde o usuário vai inserir que tipo de operação que ele quer realizar. Olha só. Informa o primeiro número, né, eu vou gravar dentro da variável N1. Depois ele vai informar qual operação que é, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou ler a operação que ele escolheu. E depois ele vai informar o segundo número dentro da variável N2. O que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter vários comandos se aninhados, né? Como é que funcionou? Olha só. Se a variável operação, né, for soma, o resultado vai receber a soma, né, dos dois valores que o usuário inseriu. Se for subtração, ele vai fazer a subtração, né, aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Se, né, a operação for igual à soma, então ele vai fazer, o resultado vai ser a soma. Se não, se a operação for subtração, então o resultado, né, vai ser a subtração dos números. Se não, se a operação for multiplicação, faz a multiplicação dos números. Se não, se a operação for a divisão, ele faz a divisão dos números. E se não, né, se não for nenhuma dessas, ele ainda vai escrever operação inválida, porque a pessoa colocou lá uma operação que no caso, o nosso algoritmo não faz, né? E por fim, aqui ele escreve o resultado. Olha só, a gente tem vários comandos se aqui também, ó. Tem vários comandos se aqui, um dentro do outro, né? Esse, né? E esse outro aqui. Nós temos 4 comandos se aqui. Esse nosso exemplo aqui, ele já ficou assim um algoritmo um pouco até complicado, né? Tem 4 comandos se aqui, um dentro do outro, né? Quando a gente tem uma situação dessa aqui, existe uma outra estrutura condicional que a gente pode utilizar. Essa estrutura condicional aqui, ela não foi citada na aula, mas a gente vai complementar ela aqui. Olha só, aqui eu fiz um exemplo, né? Coloquei lá 3, multiplicação, né? 3 vezes 2 dá 6. Então, a gente pode utilizar, pessoal, como eu estava falando, uma outra estrutura condicional, que é a estrutura escolha caso. O que ela faz? A partir de uma expressão ou variável, eu vou conseguir fazer com que o meu algoritmo execute, né, comandos dependendo do valor dessa expressão ou variável. Como é que funciona? Olha só. Escolha, né, expressão ou variável. Caso o valor dessa expressão, né, for um determinado valor aqui, valor 1, ele executa esses comandos. Caso seja o valor 2, eu faço esses comandos, né? Valor N, eu faço os comandos listados aqui. E tem até a opção aqui de outro caso, né? Se não for nenhum dos casos listados aqui, eu consigo também fazer uma lista de comandos para ele executar. Vamos fazer aqui o nosso exemplo, né? Na verdade, a gente vai repetir o exemplo anterior, né, da calculadora, mas agora utilizando a estrutura escolha caso. Olha só, o algoritmo é esse, né? Eu dividi ele aqui também, porque para ficar melhor da gente ver.
Essa primeira parte aqui, pessoal, não muda nada. Eu tenho a declaração das variáveis, que são as mesmas, e aqui eu tenho a entrada de dados, né? Idêntico ao algoritmo anterior. Aí aqui a gente vai ter a nossa estrutura escolha caso, né? Qual vai ser a variável que eu vou considerar? Vai ser a variável operação, que é a variável que o usuário utiliza para escolher qual operação que ele quer realizar, né? Caso a operação seja soma, o resultado vai receber a soma. Caso ela seja subtração, faz a subtração. Caso seja multiplicação, a multiplicação. Caso seja divisão, ele faz a divisão. Outro caso, ou seja, se não for nenhuma dessas que a gente previu aqui, ele vai escrever operação inválida, né? E por fim, na linha 24, a gente escreve o resultado. A saída seria assim, né? Olha lá, eu coloquei lá 4, multiplicação, né? 4 vezes 3, o resultado é 12, né? Então, a gente tem essas duas estruturas condicionais, né? O se tem as variações, né? Tem o se, então, se não. Aí tem o se, então, se não, se, né? Que é um se aninhado dentro do outro. E a gente tem o escolha caso. Nós vamos falar agora sobre as estruturas de repetição, né? As estruturas de repetição, elas servem para a gente executar um código dentro de um algoritmo, executar um determinado trecho de código várias vezes, né, dependendo a quantidade de repetições, né, que a gente vai ter, vai depender da necessidade que a gente tem no nosso algoritmo, né? A gente pode determinar quantas repetições serão feitas. Vamos para um exemplo aqui, olha só. Escreva um algoritmo que leia as notas de 10 alunos, calcule e exiba a média, né? Esse vai ser o nosso exemplo 6. Olha só, se eu não tivesse as estruturas de repetição, como é que eu ia fazer esse exemplo, né? Olha aqui a parte da declaração de variáveis. Eu coloquei aqui a variável para receber a nota, uma variável para receber a soma e outra para receber a média das notas. O que eu teria que fazer? Para cada uma das 10 repetições, eu teria que fazer esse trecho de código aqui, ó, né? Que é para o usuário inserir a nota e fazer a soma, né? Nota 1, nota 2, 3, 4, até a nota 10, né? Então, esse trechinho de código aqui, ó, eu teria que repetir 10 vezes, né? Mas, para isso, a gente tem as estruturas de repetição, para a gente não precisar de repetir esse código aí várias vezes dentro do nosso algoritmo. A primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura enquanto, né? Ela vai repetir os comandos enquanto uma expressão lógica for verdadeira, né? Essa é a sintaxe aqui do meu comando enquanto, né? Enquanto essa expressão aqui for verdadeira, ele vai executar esses comandos, né? Enquanto eu tenho aqui, né, o fim enquanto que finaliza o meu comando. Olha só, a gente vai aqui para o exemplo, esse exemplo aqui que a gente está colocando aqui, ó, 6.1, ele é o mesmo exemplo que a gente viu lá anterior. Porém, agora a gente vai fazer utilizando a estrutura de repetição enquanto. Nós temos aqui a parte da declaração das variáveis, né? Para quem não lembra, pessoal, esse exemplo aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai ler as notas de 10 alunos e vai calcular a média dessas notas, né? Então, a variável nota, para receber a nota do aluno, eu vou fazendo a soma dessas notas. Para que eu tenho que fazer a soma? Eu vou fazer a soma porque lá no final eu tenho que fazer a média, né? Então, para mim fazer a média, eu tenho que fazer a soma. E essa variável aqui, i, ó, é a minha variável de controle. Eu vou utilizar essa variável porque são 10 alunos, né? Eu preciso executar, ler as notas de 10 alunos. Então, essa variável i, a gente chama de variável de controle, é a variável que vai controlar quantas repetições eu vou fazer no meu algoritmo, né? Olha só, eu inicializei a soma com 0, né?
e a variável i eu inicializei com um valor de 1, né? Aí a variável i, que é a variável de controle, eu inicializei aqui com o valor 1. Então, aqui na linha 8, a gente tem, ó, nosso comando enquanto. Enquanto o i for menor ou igual a 10, né? Já que eu tenho 10 alunos, faça. Aí aqui eu faço a entrada de dados. Aqui eu faço a entrada de dados, né, da nota, né? Eu vou ler a nota do aluno. E aqui eu vou fazer a soma, né? A soma recebe a soma mais a nota. Essa soma eu vou utilizar para fazer a média. E aqui, olha só, aqui eu vou incrementar o valor da minha variável de controle, né? I vai receber i mais 1. Então, eu comecei com i igual a 1. Na primeira execução do comando, o i vai passar a valer 2, né? Depois vai passar a valer 3, até ele passar, ele vai até 10, né? Quando for 10, olha só, ele ainda vai executar, porque eu tenho aqui menor ou igual. Quando o meu i for igual a 11, ele já não vai mais executar a minha repetição, e ele vai, né, executar o código que eu tenho abaixo aqui do meu comando fim enquanto, né? Aí aqui eu faço o cálculo da média e a exibição dos dados, né? Se eu não colocasse essa linha 12 aqui, pessoal, ó, a gente entraria no que a gente chama de loop infinito, né? O algoritmo ele iria ficar executando o trecho do comando enquanto aqui infinitamente, até que a gente encerrasse a execução do nosso algoritmo, né? Por quê? Porque o valor da variável i, que a gente inicializou aqui na linha 7 com o valor de 1, ele continuaria sendo 1, né, durante todo o tempo. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente utiliza as estruturas de repetição, para a gente garantir que o nosso programa não vai entrar num loop infinito, né? Porque num loop infinito na prática, se você tem aí um aplicativo com um loop infinito, ele vai travar o aplicativo, né? Então, uma coisa que sempre quando a gente usa a estrutura de repetição, a gente tem que ter o cuidado de garantir que a gente não vai entrar no loop infinito. Essa seria a saída desse nosso algoritmo. Olha só, aqui eu fiz a entrada de dados e o cálculo da média, ele exibiu aqui a média 7.1. Nós vamos ver agora uma outra estrutura de repetição, que é o repita, né? O repita, ele é uma estrutura parecida com o enquanto, mas ele tem duas principais diferenças, né? A primeira diferença é que, no enquanto, o teste da condição é feito no início. Se a gente for voltar aqui, ó, a gente vai ver, ó, que o teste aqui, o teste da expressão é feita no início. Olha só. Aqui no meu repita, o teste é feito no final. Outra diferença é que o enquanto ele vai executar os comandos que estiverem dentro dele enquanto a condição, né, a expressão lógica for verdadeira. O repita, ele vai executar os comandos até a condição ser verdadeira, ou seja, enquanto ela for falsa, né? O enquanto executa os comandos enquanto a condição for verdadeira e o repita até que ela seja verdadeira, né? Ou seja, enquanto ela for falsa. Vamos ver um exemplo aqui, para a gente entender aqui o repita. Ele é o mesmo exemplo anterior, tanto que eu coloquei aqui 6.2, só que a gente vai fazer o mesmo algoritmo agora utilizando o repita, né? Ó, a declaração de variáveis não muda, é a mesma coisa. A inicialização aqui dessas variáveis também não muda. E aqui na linha 8 a gente tem o nosso comando repita, né? Aqui eu tenho a entrada de dados, né, que também não muda. Eu faço a soma, né? Aqui nós temos o incremento da minha variável de controle. E aqui a gente tem a condição, ó. Até i maior do que 10. Como é que vai funcionar o nosso algoritmo? Olha só. A variável i, a gente inicializou ela com 1. Ele vai executar, então, aqui o comando repita pela primeira vez, né? Eu vou ler o valor da nota. Vou fazer a soma. E aqui ele vai incrementar. Quando ele incrementar aqui, ó, o i, que era 1, vai receber, né, 1 mais 1, que vai passar a ser 2. Então, aqui, vamos imaginar que é a primeira execução.
a variável i está com o valor 2. Aí ele chegou aqui para fazer o teste, ó, até i maior que 10, né? I não é maior que 10, então ele vai continuar fazendo. Aí o i vai passar a ser 3, vai passar a ser 4, quando ele passar a ser 10, ele ainda vai fazer a última repetição, né? Ele vai parar quando o i for maior do que 10. Quando o i for 11, ele vai parar a execução, né? E aqui vai parar a execução e vai executar as linhas que estão aqui abaixo, né, do comando até. No caso, a gente faz o cálculo da média e a gente escreve na tela. A saída, pessoal, é a mesma saída, seria a mesma saída, né? Eu não coloquei aqui a saída, mas a saída dos comandos é igual, né? Vocês podem até fazer o teste lá. Eu vou deixar essa apresentação disponível no ambiente. Vocês podem testar os algoritmos. Vocês vão ver que a saída vai ser a mesma, né? E um outro comando de repetição que nós temos é o comando para, né? O comando para ele é um pouquinho diferente dos comandos enquanto e repita, porque o comando para ele já possui na definição dele uma variável de controle, né? E ele faz o incremento dessa variável de controle automaticamente. A gente não precisa de colocar igual a gente colocou lá, i recebe i mais 1. Né? O próprio comando para já faz isso. E ele tem essa sintaxe aqui, ó, para a variável, né, que a gente vai usar a variável de controle, o valor inicial da variável, o valor limite. Essa parte aqui do comando, ela é opcional. Aqui é o incremento. Se eu não colocar isso aqui, ele vai considerar que o incremento é 1. Então, ele vai fazer aquela soma que eu falei para vocês, i recebe i mais 1, ele faz de forma automática, né? Então, para a variável de valor inicial até o valor limite, passo o incremento, faça, né, os comandos. Vamos ver o exemplo aqui para a gente entender? Fica melhor para a gente aprender aqui esse comando para. É o mesmo exemplo anterior, né, pessoal? Exemplo 6.3. Eu vou fazer o mesmo algoritmo, só que agora utilizando o para, né? Então, essa parte aqui, declaração de variáveis, é igual, né? Olha só, vocês vão ver aqui, ó, que eu fiz a inicialização da variável soma. Eu não preciso fazer a inicialização da variável i, porque o para, ele já faz a inicialização dela automaticamente aqui, ó, para i de 1. Aqui ele inicializa a variável i com o valor 1, né? Até 10, passo 1. Esse passo 1, o que significa? Que a variável i, ela vai ser incrementada de 1 em 1, né? Ou seja, eu vou somar 1 a cada vez que executar o comando para. Como esse passo meu aqui, ele é de 1, pessoal, esse aqui, ó, eu nem precisaria de colocar ele aqui. Eu coloquei só para vocês compreenderem a sintaxe, tá? Mas quando ele é 1, você não precisa colocar. Se você não colocar, o algoritmo vai entender que o passo que você quer é 1, né? Mas ele poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser menos 1, né? Pode ser valores negativos também. Aí o restante do algoritmo é igual, né? Eu vou escrever, eu vou fazer a leitura do valor, fazer a soma, né? Para lá no final calcular a média e exibir a média. Então, como é que funciona, né? O para, ele inicializa a variável i com 1, e cada vez que ele chega aqui, ó, no fim para, ele incrementa o valor, né? Vai passar a ser 2, vai passar a ser 3, até 10, né? Aí ele vai chegar aqui na 10ª execução, né? O valor seria 11, ele já não vai mais executar. Então, essas são as nossas 3 estruturas de repetição que a gente tem. A saída, pessoal, é a mesma saída também lá do comando enquanto, tá? Vocês podem testar também, é bom vocês testarem aí os 3 exemplos, para vocês entenderem aí a diferença que tem entre cada um deles. E o último assunto que a gente vai tratar aqui é vetores e matrizes, né? O que é? Vamos começar aqui pelo vetor, né? O que é o vetor? O vetor, ele é uma variável unidimensional, né? Ele tem somente uma dimensão capaz de armazenar vários valores, né?
Então, o vetor é isso. O vetor é uma variável que a gente consegue, com uma única variável, armazenar vários valores, né? Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem uma variável, imagina que eu tenho lá uma variável notas, né? Que eu quero gravar lá as notas de 5 alunos, né? Eu posso declarar 5 variáveis para fazer isso, mas eu posso também utilizar um vetor, né? No caso aqui, ó, essa aqui seria a nossa variável, né? Seria o espaço da memória que a gente tem, né? E nesse espaço de memória, a gente tem 5 posições, ó. Posições 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma dessas posições armazena um valor, né? Então, com uma variável do tipo vetor, eu consigo, em cada uma das posições dela, a quantidade de posições a gente define na declaração, em cada uma das posições eu armazeno um valor. A sintaxe da declaração de uma variável, de um vetor, é essa sintaxe aqui, ó, o nome da variável, né? Vetor, né, indica que é uma variável do tipo vetor. E aqui é as dimensões, né? Ela vai de 1 até 5. E aqui eu coloco o tipo, né? Eu posso fazer um vetor de inteiro, de real, eu posso fazer uma variável vetor de qualquer um dos tipos de dados que a gente já viu, né? E como é que eu faço a manipulação de um vetor, né? Como o vetor é uma variável que tem várias posições, sempre que eu for manipular, eu preciso expressar qual que é a posição que eu estou trabalhando. No caso aqui, ó, notas, né? Eu coloco aqui entre colchetes, notas na posição 1 recebe o valor 8, né? Eu estou atribuindo o valor 8 na posição 1 da variável notas, né? Se eu for fazer a leitura, né, de dados, eu sempre tenho que colocar também lá, né, qual que é a posição da variável, né? Se eu for escrever também na tela, eu tenho que colocar, sempre expressar qual a posição da variável que eu estou trabalhando. Vamos aqui para um exemplo, para a gente entender melhor. Crie um algoritmo que lê as notas de 5 alunos para a disciplina A e depois exiba essas notas na tela. Esse é o nosso exemplo. Esse algoritmo nosso vai ser interessante, que a gente vai utilizar também, além de vetor, né, a gente vai utilizar a estrutura de repetição aqui, né, para a gente reforçar ainda mais o que a gente já acabou de ver. Então, olha só aqui o nosso exemplo 7. Nós temos aqui a variável notas, é um vetor que vai da posição 1 até a posição 5, né? E esse vetor recebe conteúdos do tipo real. Eu declarei a variável i, que é a variável de controle que eu vou utilizar dentro das estruturas de repetição, né? Então, como é que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho aqui, como eu tenho 5 alunos, então, eu vou fazer um para i de 1 até 5, né? E aqui eu vou fazer a leitura das notas. Olha só que aqui na leitura das notas, a gente coloca a variável notas, que é um vetor, e dentro aqui do colchete, a gente coloca o índice, né? O índice vai ser o valor de i, né? Quem vai ser i? I vai ser, no caso aqui, ele vai de 1 até 5, que é a quantidade de alunos que a gente tem, né? Depois eu fiz aqui um outro comando para a gente escrever as notas dos alunos. Eu poderia até ter feito um único comando, quis fazer 2 aqui para a gente ver, né? A gente pode ter várias estruturas de repetição também dentro do nosso algoritmo. Para ir de 1 até 5, né? Eu tenho 5 alunos, eu vou escrever, né, a nota do aluno. E na saída aqui também, ó, eu tenho que colocar qual vai ser o índice, né? Já que notas é um vetor, eu tenho que expressar qual vai ser o índice que eu estou trabalhando. A saída desse algoritmo seria essa. Aqui eu faço a entrada de dados, né? E aqui eu fiz a saída de dados. Nós temos também, né, pessoal, o vetor e a gente tem também a matriz, né? O que é a matriz? Ela é uma variável multidimensional. O vetor, ele tem várias posições, mas ele tem somente uma dimensão, né? A matriz, ela pode ter 2 ou mais dimensões, né? Algumas linguagens de programação têm uma limitação em relação a essas dimensões, mas a matriz aí a gente pode ter mais de uma dimensão. Por exemplo,
imagine aqui, ó, aqui a gente tem uma variável, né? Imagina que a gente está uma variável aqui que a gente armazena as notas de 5 alunos em 3 disciplinas diferentes, né? Então, como é que funciona? Olha só. Aqui a gente tem, né, as linhas, né? Vamos pensar assim, linhas e colunas, né? Então, aqui, para o meu aluno 1, a nota do meu aluno 1 na disciplina 1 é 8, né? A nota do meu aluno 3 na disciplina 2 é 8,5, né? A nota do aluno 4 na disciplina 3 é 6. Então, se fosse um vetor, né? O vetor, no caso lá, a gente teria somente isso aqui, né? O vetor ele tem uma única dimensão. No caso da matriz, olha só, a gente tem, né, 3 dimensões aqui no caso, né? A declaração de uma matriz dentro do Visual G, né, pessoal, utilizando Portugal, a gente utiliza a mesma palavra vetor, né? Na verdade, assim, a definição lá dentro do Visual G é que uma matriz é um vetor com várias dimensões, né? Algumas linguagens de programação tratam assim, né? O vetor é uma matriz com uma dimensão só. No caso aqui do Visual G, ele é o contrário. Uma matriz é um vetor com várias dimensões, né? Então, assim, só uma questão, isso tem uma mudança aí de linguagem para linguagem, mas o importante da gente entender é o conceito, né, do que é uma matriz. Então, aqui, ó, eu declarei uma matriz notas, né, que ela vai ter, olha só, agora aqui a gente tem 2 dimensões, né, a primeira vai de 1 a 5 e a gente tem aqui de 1 a 3, né, e o valor é real. Vamos ver o exemplo aqui. A manipulação, antes do exemplo, a gente vai ver a manipulação da matriz. Como a matriz ela é multidimensional, eu tenho que, quando eu for manipular, eu tenho que informar o índice das 2 dimensões que eu tenho, né? No caso aqui, ó, notas na posição 1, 3, né? Recebe o valor 10. Então, sempre eu tenho que informar o índice das 2 dimensões, já que a gente tem aqui uma matriz, né, que é multidimensional. Agora sim, aqui o nosso exemplo, olha só. Crie um algoritmo que leia as notas de 5 alunos em cada uma das 3 disciplinas e depois exiba essas notas na tela. Olha só, nosso algoritmo ficaria assim. Aqui o nosso exemplo 8. Eu fiz a declaração aqui, ó, né, vetor. Ele, no caso aqui, né, como eu falei para vocês, o Visual G utiliza a palavra vetor, mas no caso aqui é uma matriz, né? Ela tem 2 dimensões, uma de 1 a 5 e outra de 1 a 3, né? E aqui, olha só, eu tenho as variáveis I e J. São 2 variáveis de controle, né? Agora eu vou precisar de 2 variáveis de controle, por quê? Porque agora eu vou utilizar uma matriz, ela tem 2 dimensões. Então, eu vou ter que, para cada linha, vamos voltar aqui, ó, para a gente entender. Para cada linha que eu tenho aqui, ó, eu vou ter que percorrer, deixa eu limpar aqui. Ó, para a linha 1 aqui, eu vou ter que percorrer as 3 posições, né? O mesmo para a linha 2, eu vou ter que percorrer as 3 posições. O mesmo para a linha 3, para a linha 4, para a linha 5, né? Então, qual que é a ideia para a gente percorrer toda a nossa matriz? Eu vou percorrer as 5 linhas e dentro de cada linha eu vou percorrer, no caso nosso, as 3 colunas, né? Por isso que aqui nós temos 2 variáveis de controle. E como é que vai ser? Olha só. Vamos aqui, então a gente declarou as variáveis. Aqui na linha 6, nós temos lá, ó, para ir de 1 até 5, o que eu vou fazer? Eu vou começar percorrendo as linhas, né? Eu tenho 5 linhas.
Para cada uma das linhas, eu vou percorrer as colunas, que é esse para aqui, ó, que é para J de 1 até 3. E o que eu vou fazer dentro dele? Né? Eu vou falar, né, para o usuário informar a nota do aluno I na disciplina J. Então, ele vai fazer aqui, ó, para o aluno 1. Eu estou aqui no aluno 1, aí ele vai escrever do aluno 1 a disciplina, né? A disciplina 1, 2 e 3. Aí ele vai passar para o aluno 2, disciplina 1, 2 e 3, até o aluno 5. E o detalhe aqui, né, para mim ler o valor da nota, eu utilizo, né, como a gente tem uma matriz, eu utilizo os dois índices. Né, note que a gente tem aqui dois comandos para, né, cada um tem o fim para específico. E aqui, ó, eu coloquei aqui também um outro comando, eu poderia ter feito essa saída lá também, né, mas eu fiz aqui. A gente aqui é a mesma coisa, né, a gente vai percorrer as 5 linhas, né, e para cada uma das linhas, as 3 colunas, para a gente fazer o quê? Escrever, né, a nota do aluno e na disciplina J. A saída desse nosso algoritmo seria essa aqui, ó. Olha só. Aluno 1 aluno 1, disciplina 1, 2, 3, né? Nota do aluno 1, disciplina 1, 2, 3. Aí eu tenho aqui os 5 alunos, ó. Aluno 1 até o aluno 5, e para cada um dos alunos eu tenho as 3 disciplinas. Então, seria aqui a saída desse nosso algoritmo. Então, pessoal, esse aqui é um resumo das aulas número 3 e número 4, né, que a gente abordou aí os operadores, as estruturas condicionais, as estruturas de repetição e também a parte de vetores e matrizes, né? Aí agora a gente vai ter um espaço aqui para a gente responder aí as dúvidas de vocês. Pessoal, só aproveitando aqui também para lembrar vocês, nós temos essa semana, né, desde segunda-feira, lá no ambiente virtual, a gente tem atividade avaliativa, né, da disciplina Programação Básica. Essa atividade avaliativa tem um algoritmo lá, né, para vocês fazerem, e vocês devem utilizar uma estrutura de repetição, né, que pode ser qualquer uma das estruturas que a gente viu aqui, né? Para, enquanto ou repita. Fica a critério de vocês. Lá no fórum de dúvidas, a gente teve várias interações lá dos alunos, né? Tirando as dúvidas em relação à atividade. Se vocês não tiverem acessado o fórum de dúvidas lá, acho que vale a pena vocês verem. Talvez a dúvida que um aluno teve lá pode ser acrescentar alguma coisa para vocês também. E em relação aí, pessoal, ao conteúdo aqui do nosso webinário, tem alguma dúvida aí para a gente tentar ajudar? Professor Danilo, tem uma pergunta de uma aluna. Sim. Ela falou assim, ela perguntou, a aluna Ana Carolina, ela pediu para explicar sobre essa variável contador. Ana Carolina, é o seguinte, quando a gente tem uma estrutura de repetição... E ela também falou assim, que fica sem entender como colocar essa variável no Portugal, que a dificuldade está na lógica. Olha só, Ana Carolina, né? Ana Carolina. Então, Ana Carolina, é o seguinte, essa variável, esse contador, né, que a gente chama um contador ou a variável de controle, a gente utiliza ela
nas estruturas de repetição, né? Essa variável a gente utiliza, geralmente é uma variável do tipo inteiro. E por que a gente utiliza essa variável? No caso das estruturas de repetição enquanto e repita, né, a gente utiliza essas variáveis para a gente determinar quantas repetições vão ser feitas, né, na nossa estrutura de repetição. Por exemplo que a gente deu lá, imagina que a gente vai ler as notas de 10 alunos. Então, a gente tem que executar um comando 10 vezes. Então, como é que eu vou fazer para me executar esse comando 10 vezes? Eu vou ter uma variável do tipo inteiro, né? Ela vai inicializar com o valor de 1, e a cada execução, né, dentro lá do meu comando enquanto ou do meu comando repita, eu vou pegar o valor dessa variável e vou somar sempre o valor de 1, né? Aí imagine, como eu disse, a gente vai ler a nota de 10 alunos, então a gente vai lá, vai ler a nota 1, 2, 3, aí a cada interação ele vai incrementando em 1 o valor da variável, e quando a gente chegar no valor, ele vai executar 10 vezes, né? Até o número 10 ele vai executar. Quando passar para 11, aí ele já vai sair dessa execução. O uso dessa variável, ela é importante, como eu falei lá nos comandos enquanto e repita, para a gente evitar o loop infinito. Se você fizer um comando enquanto lá e não fizer o incremento dessa variável, né, o seu programa, o seu algoritmo, ele vai entrar no loop infinito, né, ou seja, ele vai fazer aquela repetição lá, enquanto você não encerrar a execução, ele vai continuar fazendo aquela repetição. Aí a gente tem a diferença para a estrutura de repetição para. Porque o para, ele faz o incremento dessa variável, ele faz o incremento dessa variável, ele é feito de forma automática, né? A gente não precisa ir lá e colocar, como eu falei, incrementar o valor. Por exemplo, i recebe i mais 1. O próprio comando para, ele já faz o incremento dessa variável de controle, né? Então, assim, no comando para, já é bem mais difícil para a gente colocar um loop infinito, a não ser que a gente faça a manipulação da variável de controle por engano lá dentro. Então, assim, sempre que você for utilizar, na verdade não é sempre, mas as estruturas enquanto e repita, quase sempre a gente vai ter uma variável de controle aí que vai delimitar quantas repetições que serão feitas, né, nos comandos que estão dentro dessas estruturas. Eu espero ter conseguido responder a sua pergunta. Tem uma pergunta de um aluno, ele chama Heitor Oliveira. Aí ele pergunta assim, o exercício mostra uma sequência onde a variável 3 é a soma das variáveis anteriores. Aí como eu faço esse relacionamento? Como é que é o nome do aluno, Ronaldo? Perdão? Heitor Oliveira. Heitor, então, Heitor, você está falando da atividade avaliativa, né? Lá na atividade avaliativa a gente tem uma sequência de números e vocês devem fazer um algoritmo que gere aquela sequência de números, né? Aquela sequência de números, ela tem uma lógica, né? Vocês devem ter observado lá que o próximo número, ele vai ser sempre a soma dos dois números anteriores, né? Essa é a lógica dessa sequência lá do exercício. E um detalhe lá também é que vocês vão gerar uma quantidade de números da sequência que vai ser informada pelo usuário, né? Por exemplo, se o usuário colocar lá 20, vocês devem gerar os 20 primeiros números dessa sequência. Então, para vocês trabalharem isso lá dentro do algoritmo, o que eu sugiro é o seguinte, olha só. Os dois primeiros números dessa sequência, assim, eles não vão ser gerados, digamos assim, né? Nós já vamos definir. Os dois primeiros números da sequência são o 0 e o 1, né? Esses são os dois primeiros números da sequência. A partir do terceiro, né, que a gente vai conseguir gerar fazendo a soma dos dois anteriores. Então, o que eu sugiro a vocês fazerem, para ficar até um entendimento assim mais fácil, é vocês trabalharem com 3 variáveis, né? Por que 3 variáveis? Uma variável seria o valor anterior,
né? A outra variável seria o valor atual e a terceira variável seria o valor próximo. É até bom vocês utilizarem esses nomes para as variáveis: anterior, atual e próximo. Como é que funcionaria, né, pessoal? Tá dando até aqui uma dica bem bacana para vocês, para quem não fez o exercício ainda. Vamos começar lá a escrever o código do nosso algoritmo lá da atividade avaliativa. Como eu falei para vocês, os dois primeiros números da sequência a gente já vai definir, né? A gente vai começar a gerar a partir do terceiro. Então, a gente vai definir dois. A variável anterior seria o quê? Seria, então, 0. A variável atual seria o valor 1, né? Na sequência, que é 0, 1, 1, 2, né? E aí, o próximo seria... a variável próxima ele vai receber quem? A soma dos dois anteriores, né? Que vai ser atual mais anterior. Então, repetindo, como é que você vai inicializar as variáveis lá no algoritmo? A variável anterior vai receber 0, que é o primeiro número da sequência. A variável atual vai receber 1, que é o segundo número da sequência. E a variável próximo, você vai utilizar para calcular o terceiro número da sequência, né? Do terceiro em diante. Então, o próximo vai receber, né, a soma dos dois anteriores. Só que o que você tem que fazer? Depois que você gerar o terceiro, no caso aí, o valor da variável próximo, né, depois que você fez lá próximo, recebe a soma dos dois anteriores, né? Que é o atual mais o anterior. Os valores das variáveis anterior e atual, eles vão mudar. Por quê? Porque você já gerou o terceiro número da sequência. Então, você gerou o terceiro, então agora o valor atual vai passar a ser o valor o terceiro número da sequência, né? Ele vai passar a ser o atual. E o anterior vai passar a ser aquele que era o atual. Então, eu sugiro que você siga esse passo que eu te falei. Inicializa as variáveis, né? Anterior e atual, com 0 e 1, respectivamente. Aí você vai gerar a partir do terceiro. Mas aí, a cada interação, né, a cada repetição, você precisa atualizar o valor das variáveis anterior e atual. E assim você vai conseguir gerar os números dessa sequência. Tá, então, espero ter ajudado você. Tem mais alguma pergunta? Depois ele colocou, hein, Danilo? Depois ele colocou outra pergunta falando assim, como escrever os resultados em linha? Oi, Heitor, é o seguinte, essa atividade lá, vocês vão exibir vocês vão gerar a sequência e exibir, né? Você pode exibir a sequência ao mesmo tempo que você está gerando, né? Igual eu te falei, você vai inicializar os dois primeiros valores, você pode já escrever direto na tela, né? Porque, como eu te falei, você vai gerar do terceiro em diante. Então, você vai inicializar essas variáveis, você já pode escrever os dois primeiros valores, né? Aí, o usuário vai informar quantos números da sequência que devem ser gerados na tela, né? Que devem ser gerados dessa sequência aí. E a partir daí, você vai utilizar uma estrutura de repetição para você gerar os números, né? A quantidade de números que o usuário definiu. Então, lá dentro da estrutura de repetição, ao mesmo tempo que você gerar um número, né, você vai colocar lá o próximo. Próximo recebeu, né, a soma do atual com o anterior, né? Aí você já pode escrever ele. Ao mesmo tempo que você gera, você escreve, né? Se você fosse fazer para gerar depois, aí você teria que utilizar um vetor. Ficaria um pouco mais complicado, mas também dá certo. Mas o que eu sugiro para você fazer, ao mesmo tempo que você gera, você já vai escrevendo na tela. Tá? Hein, Danilo? E aí a aluna Ana Carolina, ela falou assim que respondeu, né, que sim, a dúvida dela. Mas ela falou assim, mas eu coloco a variável conte depois do comando fim enquanto sempre será assim?
essa é a regra. Assim, essa é a regra? Olha só, Ana Carolina, a variável conte, né? Se essa variável conte, se você está utilizando ela como variável de controle do comando enquanto, ela tem que ficar dentro do comando enquanto. Então, ela tem que ser antes do fim enquanto. Se ela ficar depois do fim enquanto, é muito provável que o seu algoritmo vai entrar no loop infinito. Então, assim, o incremento dessa variável conte tem que ser feito dentro do comando enquanto, tá? Então, assim, a estrutura de repetição, os comandos que vão ser repetidos são aqueles que estão entre o enquanto e o fim enquanto, no caso do enquanto, né? Se for o repita, é do repita até o comando até, e do para até o fim para. Então, a variável, você tem que incrementar o valor da sua variável conte dentro do enquanto, tem que ser antes do fim enquanto. O que está depois do comando fim enquanto, ele só vai executar quando a sua condição lá do enquanto for falsa, né? Vamos supor que você colocou lá de 1 até 5, né? Você vai fazer 5 repetições. Aí a sua variável conte, ela vai, né, incrementando 1, 2, 3, 4, 5. Se você coloca lá até variável menor ou igual a 5, né? Como você colocou menor ou igual, no 5 ainda vai executar. Na hora que passar para 6, a condição vai ser falsa, aí sim ele vai executar o que está embaixo do comando fim enquanto. Tá? Mas então você tem que incrementar a variável dentro do comando enquanto. Eu escrevi uma pergunta no chat, né, se tem mais perguntas, mas nenhum aluno colocou mais, assim, não colocou, né, as dúvidas. Certo. Pessoal, então, se a gente não tem mais dúvidas, a gente vai encerrar aqui o nosso webinário. Só lembrando, pessoal, que a gente tem aí atividade avaliativa, né? Ela vale 20 pontos. E vocês têm até segunda-feira agora para postar a atividade, né? Tem um espaço lá na disciplina para vocês postarem a atividade, que é para o professor mediador de cada polo avaliar a atividade de vocês. E aí, pessoal, se vocês, né, tiverem aí ainda alguma dúvida enquanto vocês forem fazer aí a atividade, vocês podem mandar lá no nosso fórum, né? Pode deixar uma mensagem lá no fórum, que eu vou responder lá, tentar ajudar vocês. Tem meu e-mail lá também, se vocês quiserem, preferir mandar o e-mail também. Eu prefiro que vocês postem as dúvidas no fórum, porque aí a dúvida fica disponível para todos os colegas, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida aí, vocês fiquem à vontade para postar, preferencialmente no fórum, mas se não quiser, pode mandar por e-mail também, que eu vou responder vocês, tentar ajudar vocês aí a fazer a atividade. Professor Danilo, teve Sim. 2 alunos que pediu para prorrogar, né, assim, a atividade. Mas, Certo. Tá, pessoal, eu realmente percebi que tem alguns alunos que estão tendo uma dificuldade, né, para fazer a atividade. Então, vamos fazer assim, vou prorrogar a atividade até sexta-feira da semana que vem, né? Ela estava inicialmente marcada para ser entregue dia 17, a gente vai prorrogar ela até o dia 21, sexta-feira, tá? Dá mais uns dias aí para vocês poderem fazer a atividade. Então, vai ser até às 23h59 de sexta-feira, dia 21. Ok? Eu acho que fica um tempo bacana aí para vocês fazerem. E, né, reforçando novamente, qualquer dúvida, pessoal, postem lá no fórum. Estou à disposição para ajudar vocês. eu acho que é só isso, Danilo. Assim, não teve mais nenhum aluno, né, que colocou a pergunta lá no chat. Certo.
Então, acho que a gente pode encerrar aqui, né, pessoal? Eu agradeço aí a presença de vocês aqui no nosso webinário. Eu espero que tenha sido útil para vocês aí a apresentação, esse resumo que a gente fez, né? Eu estou à disposição de vocês e agradeço aqui também o professor Ronaldo por ter feito a intermediação aqui do nosso webinário e desejo sucesso aí para todos vocês.